tarde, boa noite, crianças lindas. Sejam muito bem-vindas ao nosso culto infantil da Igreja Batista Calcedônia, da IBAC Kids, que é o Ministério Infantil da Igreja Batista Calcedônia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Salzinha. Tudo bem? Oi, tia. Oi, você vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite bem bonito para as nossas crianças? Então tá, um bom dia, boa tarde, boa noite bem bonito. Pode? Pode. Bom dia, boa tarde, boa noite, criançada! Gente, foi bonito, né? Esse bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juquinha, tudo bem? Como é que você está? Também. E como é que é? Vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite para as nossas crianças? Então vamos lá. Tá. Vamos nos preparar. Vamos sozinhos nos preparar para esse bom dia. Anda. Já dei. Acho que deu ruim no som. Pera aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças! Oi. Bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo, ligadinho no nosso culto infantil, que é transmitido pelo YouTube através do nosso canal IBAC 40 TV! Muito bem, e antes da gente começar, nós vamos já te convidar para, se você ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Aí faz o quê? Vai lá sozinha, fala aí. O que faz? Se inscreve no canal e... Vai lá, clica em todos. Ela gosta Eu do... esqueci qual é o canal, tia. Ela esque... Ai, meu Deus do Fala, céu. Juquinha, que ela esqueceu qual é o canal, como é que faz? IBAC 40 TV. Você se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha, Joinha? Não pode... manda um recadinho pra sozinho. Manda um recadinho pra Solzinha. Que ela não... Tá acordadinha. Para ela ficar acordadinha e se lembrar do que ela precisa fazer também. Então, nós estamos aqui mais um domingo, né? Porque, infelizmente, a pandemia acabou ou não acabou? Não. Ainda não acabou, mas vai acabar. Então, nós estamos aqui por isso, porque a pandemia ainda não acabou. E nós não podemos estar juntinhos ainda, mas nós estamos aqui juntos através do nosso coração e através do amor que nós temos pelo nosso Deus. E nós vamos começar então o nosso culto fazendo o quê? Orando e agradecendo ao nosso Deus pela nossa vida, por tudo que Ele tem feito por nós. Então vamos lá, vamos orar. E quando nós oramos, crianças, nós fazemos o quê? Nós colocamos as nossas mãozinhas assim, em reverência mesmo, é para a gente ficar quietinho. Nós fechamos os nossos olhos para a gente não olhar para o nosso amigo e para ficar mesmo bem quietinho, só pensar em Deus. E nós falamos aquilo que nós queremos dizer para Deus, porque Ele se importa com a gente, ele quer ouvir o que vai dentro do nosso coração. Ele não quer que a gente repita nada de ninguém, Ele quer que a gente fale com Ele. E no final a gente diz, em nome de Jesus, porque tudo que nós fazemos em nome de Jesus, porque Jesus veio ao mundo para nos salvar. E a gente fala amém, significa eu concordo, assim seja. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais esse culto, Senhor. Muito obrigada pela vida, muito obrigada porque nós estamos com saúde, Senhor. Eu quero te agradecer por isso, Senhor Deus. Eu também quero te pedir, Pai, que tu venhas consolar o coração daquelas pessoas que perderam pai, mãe, Senhor Deus, ou algum parente, Senhor Deus, uma pessoa querida, um amigo, Senhor Deus, para essa doença ou para qualquer outra doença, Senhor Deus. Consola os corações, Senhor Deus. É muito ruim quando nós perdemos alguém que a gente ama, mas nós sabemos do teu amor por nós e nós sabemos que tu nos consolas, Senhor. Então, consola o coração de cada um, Senhor Deus, que perdeu alguém, Senhor, e cuida de nós, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer porque tu és o nosso Deus, porque tu nos ama mais do que
todas as coisas. E porque, Senhor Deus, Tu tens um plano para a nossa vida. Independente de qualquer coisa que aconteça, Senhor Deus, Tu tens o controle de tudo, meu Deus. Abençoa cada criança que está lá do outro lado dessa telinha, participando desse culto conosco. Nos abençoa aqui também, Senhor Deus, e que o nosso culto, o nosso presente para Ti, Senhor Deus, seja um presente lindo, que Tu aceites, Senhor Deus, e que Tu se agrades dele. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Amém. Jesus também. Ai, muito bem. Então agora nós vamos cantar uma música linda, porque nós fomos feitos para louvar a Deus. E nós podemos louvar a Deus de várias formas. A gente pode louvar a Deus com dança, a gente pode louvar a Deus... De que mais forma a gente pode louvar a Deus? Sabe de que forma a gente pode louvar a Deus? Louvando, a gente pode louvar a Deus louvando, mas louvando de que forma? Cantando, orando, falando de Jesus, falando de Deus. A gente pode fazer de qualquer forma, mas uma forma muito boa que a gente pode fazer é cantando. Então, vamos convidar, Salzinha, as crianças para cantar nesse momento uma música bem gostosa? Vamos? Então convida aí. Vamos, criançada. Meninas, afastem o sofá. Afastem as estantes. Até vamos estante? pro meio As da estantes, sala. Estante. Ô, Juquinha, você não me atrapalha. Não é isso que vai cair em cima das crianças, né? Hoje eu estou compenetrada. Tô vendo. Então vamos louvar e dançar pro Senhor. É Vamos, isso aí, vamos lá. Chamem papai, chamem a mamãe. A titia também. A titia também, vamos lá. Fala pro Godô pra soltar o som. Fala pro Godô para soltar o som. Godô! Solta o sol. Ih, Godô. É o elefante que veio aí. Vem louvar o Senhor com a gente? Vem! Então vamos lá. Um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Ah, não sou? E por que eu não sou peixinho? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Viu? Do jeito que nós somos convidados a louvar ao Senhor. Vem louvar com a gente. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Pode deixar. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Eu sou o quê?
eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, agora pode. Assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Do jeito que Deus nos fez, nós somos convidados a louvar ao Senhor. Não importa o jeito que você é, porque você é um projeto muito maravilhoso. Sabe quem foi que te fez? Foi Deus, e Ele te convida para louvar. Viu que coisa linda? É. Viu? Do jeito que você é, você pode louvar ao Senhor. Você não precisa ser um elefante, nem um urso polar, né? Se você fosse um bicho, você queria ser o quê? Eu? É. Urso mesmo. Um urso? É. Ah, Ele é fofinho. É fofinho? É. É? Por que, tia? Ah. Vem cá. Porque ele come bastante e dorme 6 meses. É. Acho que eu também ia gostar disso. Ô, tia. E você, Chiquinha? Você ia querer ser qual bichinho? Um golfinho. Um golfinho? Ah, legal. O golfinho é muito fofo. Fala só. E por falar em comer, Não é agora. então vai. Mais tarde, quando eu terminar aqui. E criança, se você fosse um bichinho, qual bichinho você ia querer ser? A minha sobrinha queria ser uma borboleta. Mas nós não somos um bichinho, nós somos uma pessoa muito linda e muito maravilhosa que Deus fez. Então, sendo o que nós somos, vamos louvar ao Senhor. Porque louvar a Deus é bom, bom demais. E agora está na hora, aquela hora muito, muito importante, que é a hora do nosso versículo bíblico. E o nosso versículo bíblico hoje não tem cola. Vou dar cola? Não. Vou deixar da cola? Não. Cadê ele, tia? O quê? Só acho que é tão grande que ela nem colocou em cima da mesa ainda. O quê? O versículo. O versículo, eu não vou botar em cima da mesa. Não fiz cartaz, porque ele é muito grande. Tia! Mas criança. como eu sou boazinha, Patrick, você coloca aqui depois, assim, para as crianças verem em casa. Você coloca aqui a colinha, Perto ali do Jesus. perto do Jesus aqui. Então vai aparecer aqui, ó, perto do Jesus. Mas para ele e para ela não tem cola. Eles vão aprender hoje sem cola, tá, crianças? Só para vocês em casa. O nosso versículo de hoje, o nosso pedacinho da palavra de Deus, é um pedacinho muito lindo. Não tá marcado aqui? Para de futucar. É um pedacinho da palavra de Deus muito lindo que fala assim. Porque... E tá lá em João, capítulo 3. Ih, tá bem errado. O vento passou aqui. Tá vendo a maldade? O vento passou aqui. Aqui, ó. Tá vendo o vento? Viu, Sol? Não, o ventinho. Mas não precisa, pode deixar. Já me encontrei aqui, tava marcado. Foi tu, Sol? Foi. Tá marcado porque, sabe? Eu descobri, crianças, que eles ficam lendo de trás pra frente do cartaz. Então agora, quando eu fizer cartaz, eu vou fazer de papel grosso, que não dá pra ler. Então hoje não tem cola. O nosso versículo bíblico está em João 3, no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Difícil ou fácil? Molinho. Só é grandinho. É. Aí tem. Então, esse versículo quer dizer o quê? Que Deus, quando Deus ele enviou Jesus ao mundo, ele não enviou Jesus ao mundo para dizer assim, olha, você está errado, olha, você está errado, olha, você é pecador, olha o que você anda fazendo. Não, ele enviou Jesus ao mundo para nos salvar. É claro que nós sabemos que nós somos pecadores e nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos, quando nós aceitamos Jesus, a gente vive uma vida que a gente tenta não pecar. Mas ele não enviou Jesus para ficar botando o dedo na cara de ninguém e ficar assim, olha, seu pecador. Não. Ele enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, para que nós pudéssemos estar
assim com Deus, ó, pertinho, conectados com Deus. Então, esse versículo, ele é até um pouquinho grande, mas ele é lindo e nós precisamos entender isso para nós falarmos para as outras pessoas. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e vamos, Sol. Aonde? Fala o versículo. Tá. Então, vamos lá? Vamos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Mole. Facinho. Chupetinho. Tem alguma coisa errada. É que ela tá de barriguinha cheia. Não tem cola. Vocês estão falando muito certo. Vamos lá, Juquinha. É uma boa professora, Juquinha, fala. A tia é boa professora, né? Juquinha, fala. Fala o versículo, que eu vou ficar olhando pra você falar. Deixa eu pensar aqui, mentalizar. Então fala, Sol. Enquanto... Agora, peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu ia falar, só Fala. Fala depois. Tá bom. Fala. Primeiras damas. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Viu? Vou te perguntar amanhã, pra Essa é ver se minha você prima. sabe. Eu. Tá, fala você agora. Sozinha, viu? Só eu que é. Vai, vamos, fala você agora. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Viu? Hoje a gente tá fiadinho, tia. É porque a gente lanchou antes de vir pra cá, sabe? Aí a gente tá de barriga cheia. Não tô nem com o celular aqui, tia. Nem eu. Meu celular fica em casa no dia do culto. Eu também. Vamos lá, crianças. Tem alguma coisa errada, eu vou descobrir o que é. Depois eu conto pra vocês. Então vamos lá? Tá Meninos vão falar com o Juquinha. Quando a gente acerta, a tia não leva a sério. Os meninos vão falar com o Juquinha e as meninas vão falar com o Solzinho. Eu quero ver quem é que vai falar mais bonito. Eu tô daqui só olhando, porque agora eu fico só olhando, porque eu vou descobrir ainda o que tá acontecendo. Que eles repetiram uma vez só, eles estão muito na ponta da língua. Vamos lá. Meninos com o Juquinha e meninas com o Solzinho. Vai, chama seu grupo aí pra falar. Vamos lá, meninos! PV, larga o lanche. Agora vai falar o versículo. Não é o PV? Tá em casa, tia, assistindo o culto. Ah, tá, desculpa. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Muito bem. Meninos, parabéns, Ó, tem um meninos. garotinho de fraldinha ali, falou, tia. É? A qual? Aquele que tá ali do lado do sofá ali, ó. Ah, tá, tô vendo. Falou. Mas se ele tá de fralda, como é que ele falou? A minha sobrinha tem 3 anos, fala pra caramba e usa fralda. Sol, você usou fralda até os 7 anos. Eu não. Vai, fala o versículo. Tá na hora do culto, não tá na hora de falar os segredos de família. Vai, fala, Sol. Chama as meninas pra falar junto com você. Vamos falar bonito. Vamos mostrar que nós estamos no poder. Fala só. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. O Juquinha não falou João 3,17 não, tia. Falou não? Sim. Falou? Vamos ver se semana que vem eles sabem assim de qual. Então vamos falar todo mundo junto, agora mais uma vez, bem bonito? Vamos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E daqui a pouquinho a gente vai ter uma história que você vai ver como que Jesus fez uma coisa muito linda com uma pessoa que ele não julgou. Vamos lá? Então fala aí, Juquinha, aqui da nossa hora. Aquela hora? Aquela hora. Você vai ver já esse versículo. É hora da história! É hora da história. Espera só um instantinho que a gente já volta. Então, crianças, a nossa história de hoje é uma história muito linda. É uma história que vai falar justamente de amor,
de não julgar, que nós não podemos julgar as outras pessoas e de tudo de bom que Jesus é para nós, né? Essa história está lá em João, na nossa Bíblia, no Evangelho de João. Quais são os evangelhos mesmo? Quais são os evangelhos, Juca? João, Lucas, Mateus, Marcos. Já falou. E os evangelhos são os livros que contam o quê, Sol? Você se lembra? Só? Peraí, que a Sol tá pensando. Conta a vida de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Muito bem, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os livros que contam a história de Jesus quando Jesus esteve aqui. Muito bem. E essa história está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E a Bíblia nos conta que Jesus ele estava numa cidade chamada Judéia. Ele estava na Judéia, na região da Judéia. Quando chegou lá, eles estavam fazendo umas discussões um pouco ridículas. As pessoas lá estavam perguntando quem que batizava mais, se era Jesus ou se era João, o seu primo, que veio antes dele, que começou a pregar antes de Jesus. Aí eles começaram a perguntar, quem é que batiza mais, João ou é Jesus? É João ou é Jesus? E Jesus, ele não tinha tempo, nem paciência para essas coisas, porque Jesus, ele tinha coisas muito importantes para fazer. Então, o que Jesus fez? Ele saiu, falou assim, eu não vou ficar perdendo tempo, né? Ele deve ter pensado assim, a Bíblia não fala que ele falou isso, mas ele deve ter pensado, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. E ele resolveu então viajar para Galileia. Jesus viajava muito pregando, falando sobre o reino de Deus. E ele resolveu então sair da Judéia, onde ele estava, e ir para a Galileia, um outro lugar. E a Bíblia fala que era necessário que ele passasse por Samaria, pela região da Samaria. Só que, então, Jesus foi e ele começou a sua viagem e ele, então, foi passando por Samaria. Geograficamente, pelo mapinha lá, a gente vê que indo por Samaria, Sol, sabe, Juquinha, ele ia muito mais rápido. Só que os judeus não faziam esse trajeto pela Samaria. Sabe por quê? Por que, tia? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Eles eram povos assim que não se falavam. Os samaritanos, eles eram assim, os judeus que tipo não eram puros, entre aspas assim, não eram puros. Eles eram misturados com outras nações. Então, eles não falavam, os judeus não falavam com os samaritanos, né? E eu vou deixar a Bíblia aqui, depois a tia pega novamente. Então, Jesus resolveu, ele falou que ele precisava passar por Samaria. E eles chegaram na região da Samaria em uma cidade chamada Sicar. E Jesus, então, ele ficou aqui perto de um poço. Vocês estão vendo o poço? E Jesus, então, ficou aqui perto desse poço. A Bíblia fala que já eram quase meio-dia e estava um calor muito grande. E enquanto os seus discípulos foram à cidade comprar comida, Jesus ficou ali perto daquele poço. E enquanto Jesus estava ali, chegou uma mulher. E essa mulher veio com o seu baldinho pegar água naquele poço. E ela veio pegar água. Naquela época, crianças, não tinha água na torneira como nós temos hoje nas nossas casas. E as pessoas iam, principalmente as mulheres, elas faziam esse serviço. Só que as mulheres, elas pegavam água pela manhã bem cedinho ou no finalzinho da tarde, porque era um horário que estava mais fresquinho. Elas não pegavam meio-dia, porque meio-dia era o horário que estava mais quente o dia. Até hoje é assim, geralmente meio-dia é o horário que está mais quente e muito mais quente. E ela então foi, e Jesus se aproximou daquela mulher e ele falou então:
você me dá água? E ela ficou assim, impressionada. Sabe por quê, crianças? Primeiro, um homem naquela época nunca poderia falar com uma mulher, era lei. Um homem não falava com uma mulher se ele não conhecesse em público. Que se ele não conhecesse uma mulher, ele não falaria em público. Principalmente um judeu. E ainda mais um judeu falar com uma samaritana, que era do povo inimigo. Eles não se falavam. Um homem não falava com um homem samaritano, que dirá um homem falar com uma mulher samaritana. Mas Jesus, ele veio ao mundo para julgar? Não. Ele veio ao mundo para salvar. E ele se importava se ela era homem ou mulher ou alguma coisa que fosse assim? Não. Então, ele se aproximou daquela mulher e falou com ela. E ela falou assim, mas como você me pede água, eu sendo uma mulher samaritana? Aí ele falou, olha, se você me conhecesse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Aí ela falou assim, mas como eu vou te pedir água? Você não tem balde, você não tem um jarro, você não tem como pedir. Aí ele falou assim, olha, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você saberia que eu tenho água da vida. E ela confundiu a água da vida com a água mais profunda do poço, que era a água mais pura. Aí ele falou assim, não, mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria a água. E você nunca, essa água que eu te daria, você nunca mais teria sede. Aí ela falou, então me dá dessa água. Aí ele falou assim, eu vou te dar sim, eu posso te dar dessa água. Vai lá primeiro e chama o seu marido. Aí ela ficou assim, ela deve ter coçado a cabeça. E ela falou assim, aqui é meio confusa a minha vida, sabe? É muito confusa. Eu não tenho marido, não. Aí ele falou assim, eu conheço a sua vida, eu sei como é que é. Eu sei tudo que você faz, eu te conheço. Mas Jesus, então, ele começou a conversar com ela. E ele falou para aquela mulher quem ele era. É muito engraçado, crianças, que muitas das vezes, quando Jesus fazia milagres, ele falava assim, não conta para ninguém, não conta quem fez. Para muitas pessoas que ele fazia milagres, vocês lembram nas nossas histórias que eu falava que Jesus falava? Que ele ele não falava quem era. Mas para essa mulher, ele começou a conversar com ela e ele falou quem ela era. Ele falou, olha, eu sei da sua vida. E ele começou a falar para ela da vida dela, das coisas erradas que ela fazia. E ela era uma mulher pecadora. Sabe por que ela pegava água aqui de tarde, naquele horário da manhã? Porque ela era uma mulher que as pessoas falavam que ela era pecadora, que ela tinha a vida toda errada. E Jesus, ele não se importou com isso. E ela falou assim, tu és aquele, porque as pessoas dizem que vai vir um Cristo. E ele falou assim, eu sou o Messias. E ele falou de novo da água da vida, que ele tem uma água, que aquela água que ele daria para ela nunca mais teria sede, mas que seria uma água viva. Não era água de beber a aguinha do poço, que quando a gente bebe água a gente não sente sede de novo. Quem é que bebe água e nunca mais sente sede? É difícil. É difícil, não é? Mas a água que Jesus tem para nos dar não é essa água que a gente bebe, mas é uma água que ela é de coisas espirituais. São coisas que às vezes é difícil da gente entender. Mas quando a gente recebe a Jesus, ele estava querendo dizer isso para ela. Se você me aceitar como o seu Salvador, eu vou fazer uma transformação na sua vida. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aí sabe o que ela falou? E ela entendeu. E ela falou, eu quero dessa água. Eu quero. Porque Jesus usou a figura do poço e da água para explicar para ela as coisas espirituais, que ele queria transformar a vida dela, que ele não queria mais que ela fosse aquela pessoa que ela era. E sabe o que ela falou?
Ah, eu quero isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ser transformada. E sabe o que Jesus fez? Jesus, então, vocês estão vendo aqui? Tá dando para ver direitinho aqui? Tá dando para ver? Ele transformou aquela mulher. Vocês viram que ela era que o líquido que estava aqui dentro era escuro? E agora ele ficou clarinho. E é isso que Jesus faz no nosso coração quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador. Aqui ele usou a figura da água. E nós usamos aqui a água para... Como é que é a palavra, Juca? Para ilustrar? Demonstrar. Para demonstrar, isso. É como se fosse o coração cheio de pecado. Isso. Então, quando nós não temos Jesus na nossa vida, o nosso coração está assim, como aquela mulher estava, cheia de pecado. E é como se nosso coração estivesse sujo, estivesse feio, estivesse pesado e nós ficássemos tristes. Mas quando nós aceitamos que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, Ele transforma a nossa vida. E Ele muda. E agora então Ele vai e Ele limpa o nosso coração. E foi isso que Ele fez com aquela mulher. E sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou aqui? Não, ela saiu correndo e ela foi para a cidade e ela começou a gritar: venham todos, venham ver, aqui tem um homem e ele falou tudo o que eu estava fazendo e ele me transformou, ele transformou a minha vida e ele é o Messias de Deus e ele pode transformar a vida de vocês. E as pessoas vieram correndo até Jesus e Jesus então falou com eles e contou que ele era o Filho de Deus para aquelas pessoas. E sabe o que a Bíblia fala? Que eles pediram para ele ficar na cidade. E ele ficou naquela cidade 2 dias. E muitas pessoas receberam Jesus como seu Salvador ali naquela cidade. Por isso que Jesus falou: eu preciso passar por Samaria, porque ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele também amava os samaritanos, assim como ele ama você. Assim como ele ama você do jeitinho que você é. Ele era judeu, mas ele amava os samaritanos. E ele não tinha isso com ele não. Ah, é meu inimigo, eu não vou entrar lá em Samaria, porque eles são meus inimigos. Não, Jesus era o Filho de Deus e ele veio ao mundo para salvar, não para julgar. E através daquela mulher que todo mundo falava que era pecadora, ele transformou a vida dela e ela contou para todo mundo na cidade. Todas as pessoas vieram e muitas pessoas receberam a Jesus ali na cidade de Sicar, em Samaria, porque Jesus passou por ali, porque ele não queria saber se eles eram inimigos ou não, mas ele veio para salvar. Crianças, Jesus veio para salvar você também, cada um de vocês que está aí. Mas Ele quer que quando você receba Ele no seu coração e que Ele transforme a sua vida e Ele deixe a sua vida, o seu coraçãozinho assim limpinho, que você também corra para compartilhar, corra para falar o que Ele fez na sua vida, assim como essa mulher. Essa mulher, ela nos prova que o amor de Deus é para todos, mesmo aqueles que se consideram que acham que não pode. E assim como ela, Ele quer que você também seja assim, que você espalhe o amor de Deus para todo mundo, porque Jesus te ama e Ele quer mudar a sua vida e quer mudar a vida de todo mundo que está em volta. Fale de Jesus.
receba ele no seu coração e fale dele também. Fale de tudo que ele fez pra você. E a nossa história fica por aqui. E semana que vem tem mais. Acabou, mas semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai ver mais coisas lindas que Jesus fez por enquanto ele estava aqui. Jesus é bom, bom demais. Jesus é bom, 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 bom demais. Vamos mandar beijos? Beijinho, beijinho. Beijo. Muitos beijos para todas as nossas crianças. Beijinhos de pipoquinha cheios de saudade. Quero mandar muitos beijos pra Alice, muitos beijos pro Pedro, muitos beijos pra Júlia, muitos beijos para todas as nossas crianças aqui na nossa IBAC Kids que estão aí nos assistindo e que daqui a pouco a gente vai estar pertinho, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem!